Incrível, o governo Lula bateu mais um recorde negativo. É o quarto pior resultado para o mês de julho em 30 anos. Rapaz, é desde a época do Collor, é um troço absurdo. No acumulado do primeiro semestre desse ano, o rombo causado pela gestão PT é de 68,7 bilhões de reais, ou seja, 50% do orçamento da cidade de São Paulo. Um rombo absurdo. Isso representa uma alta de 55% frente ao mesmo período do ano passado. O déficit aumentou 55% em relação ao ano passado, onde somou já absurdos 43 bilhões de reais. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pelo Tesouro Nacional. E esse é o terceiro pior resultado da série histórica, que foi iniciada em 97. E além disso, é o pior desde 2020, no auge da pandemia de Covid-19, quando a economia teve um baque. Ou seja, repito e volto a dizer o que eu falo sempre, a gestão Lula é pior para o país do que uma pandemia de Covid, uma pandemia, uma doença que arrebenta o mundo inteiro, não é tão nocivo para o país quanto uma gestão PT. E olha só, hein, o que o Lula vai fazer para resolver isso? Ele vai reduzir o lucro, a distribuição do lucro. Então vai vir um esquerdista dizer, olha lá, o Lula vai combater o capitalismo malvadão, ele vai tirar o dinheiro das empresas. Não! Você, comunista besta que fez o L, ele vai tirar o dinheiro seu, do trabalhador. É mesmo, ele vai reduzir o lucro do FGTS repassado aos trabalhadores, o que já é quase nada. O objetivo seria fazer uma reserva para garantir a sustentabilidade futura do fundo, ou seja, o FGTS, que já não rende nada para o trabalhador, está dando prejuízo. Mas o BNDES, que usa o dinheiro do FGTS para investir em Cuba, por exemplo, funciona. Olha só que interessante. Os ministérios fazem parte do Conselho Curador do FGTS e estudam distribuir um percentual menor do lucro para os trabalhadores. Em 2023, 99% dos ganhos obtidos no ano anterior têm sido passados para os cotistas. O dinheiro que pertence ao trabalhador, que é fruto do suor do trabalhador, é expropriado via imposto, vai ser reduzido. O trabalhador hoje já sofre com a inflação, já sofre com uma péssima estabilidade financeira, com a alta carga tributária. E ainda, o pouquinho que ele tem lá guardado no tal do fundo de garantia vai valer menos, porque o Lula prefere emprestar sem garantias para ditaduras aliadas. Vale dizer que ele emprestou para a Argentina, para Alberto Fernandes tentar barrar a candidatura do Milei, por exemplo. Era dinheiro do seu FGTS e agora você vai ganhar menos por conta disso. É o Lula fazendo você pagar a conta dos rombos que ele cria. Vai ter que ser muito idiota para acreditar no conto esquerdista. E falando nisso, olha só. A MP, a medida provisória do Lula, que beneficia os irmãos Batista, sabe, o Wesley Batista? Pois bem, ela vai gerar prejuízo para você brasileiro. Sabe o que ela vai encarecer? A sua conta de luz. Olha só, vai ficar mais caro. O estudo revela que parte do valor devido pela Amazonas Energia a empresários será bancada por famílias que recebem a tarifa social. Então o mais pobre vai perder tarifa social para pagar privilégio dos mais ricos. E assim, sabe o que é interessante? O Nordeste tem condição de ser um dos maiores produtores de energia limpa do país. Coloca painel de energia solar para captar energia do sol de manhã, à tarde, energia eólica à noite, mas não é esse o investimento. O Lula prefere investir em energia suja, que não contribui com o meio ambiente, que torna mais caro para a população. Mas olha só, eles preferem que as pessoas vivam do assistencialismo. Mas olha esse dado aqui. A ação da Ambipar subiu 19,29%. Pois é, meu amigo, o amor custa caro. Você sabe que o Lula e a esquerda passaram a vida toda criticando a PRF. E aí assim, olha só, uma ala intitulada Progressista tem ascendido na PRF sob a gestão PT, começou a gerar o aparelhamento da instituição. E aí mostra que o governo está mais preocupado de manter o controle do que a segurança. O que acontece? A PEC da Segurança Pública, eles querem transformar a PRF em polícias ostensivas federais. E aí vale dizer que o Lula já declarou que o único arrependimento que ele tinha é de não ter criado a Guarda Nacional, ou seja, ele quer aparelhar a PRF para atuar como uma Guarda Nacional em favor do PT. É um verdadeiro absurdo, um escândalo. Assim como é um escândalo a visita da Janja a Paris. Ela foi acompanhar a abertura das Olimpíadas e foi recebida como chefe de Estado. Fique horrorizado com as imagens.
E aí a gente tem essa foto da Janja com o Macron aqui. Meu advogado me orientou a não fazer comentários, então fique você apenas com as imagens do Macron e da Janja. O meu advogado de um advogado falando. O advogado sou eu mesmo. Eu me orientei para eu não ser processado, que eu tô cansado de gente me processando, querendo fazer eu me lascar por eu falar a verdade. Pô, olha só. O Ministério Público me processa porque eu abri uma CPI para investigar o padre, porque eu abri uma CPI para investigar a ONG. Aí me abriram uma investigação porque eu tô fazendo operação contra Pancadão. Aí eu recebo um processo da Sâmia Bonfim. Estão me processando por causa de tudo, então eu vou me orientar. Se eu tecer comentário que eu acho aqui sobre o Lula com a Janja, o Lula vai me processar pedindo dano moral, ao invés de pedir dano moral pra Janja, no caso, ou pro Macron. Enfim. Agora você criou motivos pra OAB, viu? Agora o processo veio. Enfim. E a Janja foi para Paris, o que já é piada suficiente. Chegou em Paris, o que aconteceu? Ela resolveu dar uma declaração, porque ela tá fazendo um papel de chefe de Estado. Inclusive, eu fico pensando, onde tá o Geraldo Alckmin? O Geraldo Alckmin traiu todo o seu legado para virar vice-presidente, mas aí ele foi encostado e a Janja cumpre os papéis de chefe de Estado. Eu pergunto, você conhece alguém que votou na Janja? Porque eu não lembro de ter visto a Janja no Santinho. Lula vice Alckmin, achei que ia ser um absurdo ter votado no Lula. Mas a Janja virou chefe de Estado. Ela estava lá reunida. E ela aprendeu direitinho com o Lula, hein? Ela falou que o Lula tirou 24 milhões de pessoas da fome absoluta. Eu fico pensando, como é que ele tirou se o azeite está quase 50, o arroz 40, ele ainda quer tributar a carne? Só que aí eu fico pensando, a gente vê os indicadores, 24 milhões de pessoas era quem estava na fome do país. Então ninguém mais passa fome no país na gestão PT? Virou País das Maravilhas, a gestão Lula? A conta tá estourada, mas ele tirou as pessoas da pobreza? A única pessoa que o Lula tirou da pobreza foi a Janja, que virou uma deslumbrada e fica viajando pelo país, aí pelo mundo. E falando em deslumbrado, o Celso Amorim se tornou um completo louco. E agora ele vai viajar para Venezuela para acompanhar as eleições. Ele é assessor especial da política externa do Planalto. Ele vai para Venezuela, agora sexta-feira, acompanhar as eleições que acontecem no domingo, dia 28. E pasmem, hein? Um jornalista da Globo News, terremoto, criticou o Celso Amorim. Dá uma olhada no que ele falou. Tem vídeo. Veja o cara da Globo criticando. Presta atenção nesse momento, hein? Cuidado que vai acontecer uma hecatombe. O que o Maduro falou é que as eleições no Brasil não são confiáveis como a eleição na Venezuela, porque aqui a nossa urna não é auditada. Aí o Amorim diz que elas não foram ofensivas. Então o que o Amorim faz, na verdade, é defender por outros meios tudo que Bolsonaro pregou durante todo o seu governo. E, aliás, está impedindo de se candidatar por conta disso, por conta dessa crítica. Então, se o Amorim passa pano pro Maduro, para as declarações do Maduro, ele também tem que passar pano para as declarações de Bolsonaro. A coisa é tão escatológica que a Globo tá criticando, meu amigo. Então, assim, quando a Globo critica é porque foi a bancarrota mesmo, não tem mal o que fazer, a Globo ganha pra passar pano. E aí, voltando pra nossa cidade, olha só essa matéria do Metrópolis. PM de Tarcísio matou 92% a mais no primeiro semestre de 2024. PMs em serviço provocaram 296 mortes nos 6 primeiros meses do ano, contra 154 no primeiro semestre de 2023. Parabéns, dobraram a meta. Maravilhoso. 296 vagabundos a menos andando pela cidade. É incrível o que a polícia séria faz, por mais que a imprensa tente criticar. Mas sabe qual é o resultado dessa atuação? Essa manchete aqui, ó. São Paulo registra o menor número de homicídios dolosos em 24 anos. Ou seja, uma polícia mais ostensiva, uma polícia mais forte, que tem segurança para atuar, é bandidagem acuada. E os índices de segurança do estado melhorando. O número de homicídios dolosos de São Paulo caiu para o menor índice em 24 anos. Isso é para se comemorar. E vão concordar, né? Passou o tempo das gestões tucanas, aquela porcaria das gestões tucanas, a gente vê a segurança melhorar. E a gente vê quanto o tucano não serve para nada. Falar em tucano, eu tenho uma dúvida. Datena vai datenar quando? Ele vai ser datenado pelo partido ou ele vai datenar? Porque assim, só tenho uma certeza. Datena vai desistir da candidatura. Ô, cara, tem um cara que eu não gosto no meio político, da Datena. E falando em absurdo, olha só. Esquerda tenta cancelar Emílio Surita por imitação de jornalista da Globo News. O apresentador do Pânico fez alusão aos trejeitos de Marcelo Cosme. Vamos ver o vídeo do Surita. Coloca aí. Olha, eu vou assim, ó, bem gostosamente. Em slow motion. Passo. Desfilando. Passo assim, bem... Desfile Bem de Caetano alta... Veloso, bem Globo News. Olá, estamos aqui na Globo News. Temos aqui as informações da Globo News. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite?
noite. Tarcísio. Muito simpático lá, Tarcísio da tô Globo. ligado. O Marcelo Cosme. Temos aqui. Marcelo Costa. Marcelo, estamos aqui com. Só pra você lembrar, o Marcelo Cosme é aquele que ficava na TV enchendo o saco com Fica em Casa e depois foi flagrado caminhando na praia durante a pandemia. E a Jovem Pan cedeu a patota do cancelamento e emitiu um pedido de desculpas. Mas vem cá, o Emílio Surita tava só brincando. E o Marcelo Cosme, ele fica andando pra lá e pra cá no cenário, é o jeito dele de trabalhar. O Emílio Surita não pode fazer uma brincadeira? Ele ficou doidinho, o Marcelo Cosme, por causa de uma brincadeira? Não tem mais liberdade para um apresentador de um programa de humor poder expressar o humor? É esse o país que a gente vive? Eu presto aqui o meu sincero apoio ao Emílio Surita, inclusive sou fã do trabalho dele, maravilhoso o trabalho que ele faz no Pânico, um cara sério, um cara coerente. Inclusive, às vezes que eu tive no Pânico, me tratou super bem. Eu fico triste de ver um cara como Emílio Surita passar por um cancelamento por uma coisa tão estapafúrdia quanto essa. E aí o Marcelo Cosme agravou a decisão, falou que precisava ser visto como crime. Qual o crime do Emílio Surita? Esse país você não pode fazer mais uma brincadeira. E aí me espanta que ninguém sai em defesa do Emílio. A gente vai cedendo a nossa liberdade até quando? O cara sendo cancelado, ninguém faz nada. Eu sei que eu passei por isso, me cancelaram. Fiquei feliz com as poucas pessoas que vieram manifestar apoio. Porque o cara é cancelado, todo mundo, é tóxico, vamos ficar longe, tá sendo cancelado. Deixa morrer. Parece um episódio de Black Mirror isso. E aí, olha o absurdo, hein? Guilherme Boulos processou o prefeito Ricardo Nunes após ser chamado de invasor e vagabundo. Ricardo falou que o Boulos é invasor, vagabundo e sem vergonha. Eu não sou advogado do Ricardo. Até poderia ser, mas fica a minha sugestão de defesa. Exceção da verdade. Você não pode ser condenado por dizer a verdade. O cara é o invasor. Tava invadindo propriedade até ontem. Tem fotos dele em invasões. É vagabundo, porque arrumou o primeiro emprego aos 40 anos de idade. E é sem vergonha, porque quem rouba a propriedade alheia, quem faz parte de um movimento para roubar a propriedade, vergonha na cara não tem. É muito simples. Exceção da verdade, Ricardo vai ser absolvido. Só falou verdade, o prefeito. Tamo junto, um abraço, vai processar tudo.